Hoje em dia, as nossas vidas são norteadas por alguns princípios, ou por alguns padrões, ou por algumas diretrizes. A nossa sociedade, ela é de alguma maneira regida por algumas regras e por alguns comportamentos que ditam para nós, que comunicam para nós o momento em que nós estamos agindo de maneira adequada e o momento onde nós deixamos de agir de uma maneira adequada. O ideal dessas regras que envolvem todas as áreas da nossa vida. Hoje existe etiqueta ou existem procedimentos para toda e qualquer área da nossa vida, desde relacionamento no trabalho, desde como andar correto no que diz respeito aos relacionamentos pela internet. Bom, enfim, a sociedade que, se não tiver estas diretrizes, ela fica desorientada, desnorteada, e então ela precisa delimitar algumas regras, um chão, para que as pessoas possam pisar e ter claramente a visão ou o entendimento de quando estão andando corretamente, quando estão andando de maneira incorreta. Isto em tese. Porque hoje nós vivemos uma pós-modernidade, ou já estão dizendo pós, né? O relativismo é muito grande e muitas pessoas tendem a ser o valor de todas as coisas. Esta semana eu fui almoçar em Biporã. Estava eu e o Alessandro. E quando eu estava voltando de Biporã, uma caminhonete veio com bastante velocidade, né? Colou atrás do meu carro. E eu então dei seta e tirei para a direita para ele poder me ultrapassar. Só que quando eu tirei para a direita, tinha uma mulher me ultrapassando pela direita, né? E eu tomei o susto e voltei com o carro, ela me passou. E ela fez um sinal para mim que eu não vou fazer aqui para vocês não, mas vocês já vão imaginar que sinal é esse. E eu fico assim imaginando, né? Eu fico pensando assim, ela deve ter me achado errado ou equivocado em algum aspecto, tendo em vista que, ainda que ela saiba que passar pela direita é uma impossibilidade, é contra a lei de trânsito, mas ainda assim ela se sentiu no direito de esbravejar e ficar brava comigo. Por quê? Porque o ser humano tende a ser a medida de todas as coisas nesse momento que nós vivemos da história, né? Tudo bem para as regras, mas quando isso começa a ser um empecilho para mim, então eu começo a ditar essas regras, eu começo a reinterpretar essas regras de maneira que eu não fique prejudicado diante delas. E uma outra questão é que isso também me faz ter uma espécie de segurança. A grande tentação da árvore do conhecimento do bem e do mal é fazer com que eu possa administrar a minha própria vida. É fazer com que eu não precise de nada e nem de ninguém, desde que eu saiba o que é certo e o que é errado, e me propõe então a tomar um desses partidos. O cara que decide ser bandido, ele sabe das consequências que isso implica, e ele avalia as implicações disso, e o que ele pode ter de lucro com isso, e escolhe então entrar por esse caminho. Se bem que entra questões sociais, culturais, e eu não estou aqui para discutir esse tipo de situação. Mas também existem pessoas que
se apropriam daquilo que moralmente foi estabelecido como coerente, correto e bom. E exigem então os frutos disso. E tenta pautar a sua vida a partir disso, sendo ela então que administra a sua vida e a sua realidade, a realidade à sua volta, com estas simples informações: saber o que é certo e saber o que é errado. Só que a Bíblia vai nos dizer que isto faz de nós deuses. E esta é a proposta do Éden. Esta é a proposta luciferiana, de que nós comêssemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que nós pudéssemos ser como deuses, ou como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então esta é uma ideia que tenta divinizar o homem, fazer com que o homem seja Deus. Só que esta é uma ideia que também produz morte, porque quando você é Deus, quando você toma ou tenta tomar o lugar de Deus, você rompe com Deus. E a rebelião luciferiana que foi proposta aos seres humanos é a rebelião de ser independente de Deus. E quando você independe de Deus, você causa um problema sério para você mesmo, porque você é finito, você é mortal, você é falho. E Deus é a vida. Ele é quem sustenta todas as coisas. E Ele é quem sustenta a sua vida. E como você e eu queremos viver independentes de Deus? Se nós dependemos dEle. Esta é em síntese a essência do pecado humano. A soberba e a presunção de querer ser o que nós não somos. De querer ser deuses. De querer ser algo que jamais seremos. E esta presunção se instalou em nós. E nós passamos então, a Bíblia vai nos ensinar isso, que na queda o homem optou por viver por esta árvore do conhecimento do bem e do mal, e por ser Deus, e por administrar a sua própria vida, e por viver de maneira independente de Deus. No decorrer da história, foi criado a religião, como uma maneira de se religar a Deus, através do esforço humano, mas tendo em vista também a mesma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A tentativa de se aproximar a Deus, tendo em vista a sua moralidade, os seus acertos. E isso tem produzido na história humana uma desgraça muito grande. Porque um outro problema que as regras nos causam é de que nós nos enquadramos em algumas delas, nos encaixamos em algumas delas. Então, somos comunicados pelo mundo à nossa volta de que somos bons. Somos comunicados pela sociedade à nossa volta, pela cultura religiosa, de que nós somos bons. E isto é um atentado frontal à palavra de Deus. E o ser humano caído não se deleita na verdade. O ser humano caído não quer saber da verdade, de que nos tornamos maus no Éden. E este mal tem uma profundidade tal que ele é irremediável. Não adianta pôr band-aid, não adianta fazer cirurgias, não adianta nada. É tão visceral esta estrutura maligna que se apoderou do homem. É tão existencial e tão forte que Deus não teve outro meio de poder erradicar esta questão a não ser na cruz do Calvário.
E nós, como igreja, precisamos atentar, porque muitas e muitas vezes nós subestimamos o nosso pecado, nós nos enquadramos nas regras e nos entendemos como não tão maus assim, para não poder dizer bons, porque a nossa humildade nos impede, a nossa modéstia nos impede de atribuir para nós, publicamente, de boca cheia, de que somos bons. Mas também não aceitamos e não assimilamos de fato o significado do que é o pecado que veio habitar em nós. E como regenerados, não podemos dar trégua a esta realidade, porque a palavra de Deus nos chama a levar o nosso morrer por todo lugar, em todo momento. E este morrer nada mais é do que não alimentar nenhuma esperança em si, não confiar em hipótese alguma na sua carne. E um grande mal hoje, na minha maneira de ver, da igreja e da sociedade, é estas circunstâncias ou estas regras que nós cumprimos, ou este padrão de vida moral aceitável que comunica para nós a nossa bondade e que nos impede de ter uma vida substituída. Uma vida onde eu saí de cena e Cristo veio ser a minha vida. Para uma vida onde eu tento imitar Deus ou Cristo. Aquilo que eu falei no domingo passado à noite, aquele Cristo antes da cruz, do qual eu tento assimilar os seus ensinamentos, eu tento assimilar a sua moral, eu tento assimilar a sua ética, mas eu não quero ir para a cruz de fato. Eu quero ele antes de ir para a cruz. Eu quero saber o que ele ensinou. E você então, e a igreja de maneira geral, entra neste engodo. Não é. Não é assim que funciona. Então eu gostaria de tratar, nesta manhã, sobre esta questão da bondade e do prejuízo que ela tem causado a muitos de nós e à igreja de maneira geral. Eu falei aqui uma vez, só para a gente... Você vê que, pô, fica tranquilo aí, depois o negócio vai. Eu falei uma vez que eu fui convidado para falar numa solenidade de 100 anos de uma instituição. E havia lá, então, eu fui estudar um pouco sobre aquela situação e havia lá 10 leis, eu já falei isso aqui na igreja. E uma dessas leis dizia assim, que todo pertencente àquela instituição deveria manter o seu coração puro. E eu fui pedir uma palavra para o Senhor, e o Senhor me deu a palavra que dizia assim, ó, eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu falei, não, pai, o senhor está bem. E fui eu e mais um padre, e chegou lá o padre e começou a falar dos passarinhos, e falando da ecologia e tal, tudo bem. Eu falei, o danado deixou o pepino na minha mão. E quando eu fui falar, eu vi aquele povo, parecia uns robôs assim, sabe? Cheio de regra para tudo, tal e tal. Eu falei, realmente, eu andei estudando vocês aqui, eu vi que vocês têm uma série de regras e buscam excelência no cumprimento dessas regras, mas eu falei assim, mas eu quero dizer para vocês que vocês vão falhar. Só que não se preocupa não, porque Deus, revelado em Cristo Jesus, Ele veio justamente suprir as nossas falhas. Ele veio justamente atrás de falidos, atrás de quebrados, atrás de gente que não consegue, atrás de gente que não tem essa excelência toda. E, rapaz, aquilo gerou uma situação tão constrangedora. E no final, o responsável pelo negócio lá tomou a palavra e disse,
ser um bom cidadão, e isto basta. Então, amados, para a igreja isso também tem causado muito mal. Muitas pessoas pensam que ser um cidadão é o ápice do reino de Deus, mas o reino de Deus fala de ser nova criatura. O reino de Deus fala de ser feito novo, não fala de melhoramento do velho. Vamos ao boletim? O título do boletim é Eu me arrependo de ser bom. Filipenses 3,3 é o texto base. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Recentemente, ao ver uma entrevista concedida por um poeta e compositor brasileiro, fiquei admirado com um dos seus versos que dizia mais ou menos o seguinte: Deus me livra de mim e da ruindade de gente boa, da bondade de gente ruim, Deus me livra de mim. A profundidade de tal poesia despertou minha atenção, especialmente no que se refere à sua relação com a verdade do Evangelho. Isto porque ela revela inicialmente uma necessidade primordial, a de sermos livres ou libertos de nós mesmos. Porém, sabemos que este é um problema que só a cruz de Jesus Cristo pode resolver. As palavras do poeta apontam também para as dificuldades que encontramos quando tentamos diagnosticar caráter das pessoas, levando em consideração apenas a aparência e o comportamentalismo externo das mesmas. Eu comecei a ouvir aquele rapaz cantar e eu comecei a ver como aquilo era profundo do ponto de vista do Evangelho. Como nós precisamos de fato. A palavra de Deus ela tem umas afirmações que são contundentes de tal maneira e que são profundas de tal maneira e que nós, de alguma maneira, suavizamos o seu significado. Mas o grande objetivo da palavra de Deus e da ação de Jesus Cristo na cruz do Calvário é pôr um fim em nós, é nos libertar de nós, é nos livrar de nós mesmos. A primeira pessoa da qual eu e você precisamos ser libertos, o primeiro cativeiro do qual nós precisamos ser libertos, é o cativeiro de nós mesmos. E isso não cabe nenhuma outra alternativa do ponto de vista de que não há negociação nesse aspecto. Ou nós somos libertos de nós, ou nós somos livres completamente de nós, ou nós permanecemos em cadeias estreitas, apertadas. A nossa vontade continua ditando, a nossa vontade, o nosso ego continua sendo o nosso Senhor. É aquele que está ali para guardar a prisão desta cadeia e nós não conseguimos celebrar com nada que aconteça diferente do que o nosso ego determinou. Nós não conseguimos respirar se algo contraria a vontade deste ego absoluto, que quer ser Deus. Mas o grande problema é que nós estamos cercados de egos absolutos. E quando dois egos absolutos se encontram, querendo ser Deus, e só tem uma vaga no estacionamento, sai briga, sai pancadaria. O grande problema é que nós precisamos ser livres do cativeiro que somos nós mesmos. E este poeta então diz isso: Deus me livra de mim. É a primeira necessidade que ele sonha. E depois ele começa a dizer: e da ruindade de gente boa, e da bondade de gente ruim, Deus me livra de mim. Tem tanta coisa boa sendo feita por gente ruim, boa do ponto de vista dos padrões, da ética, da moral, das questões que são estabelecidas pela maioria como boa, mas que são feitas por gente ruim. É tanto traficante dando gás para gente que precisa, e tanta coisa também má sendo feita por gente que tem uma ligação histórica com a bondade.
que aquele camarada que quando você olha, ele é um pastor, ele é, sei lá, ele é um padre, que deveria então ser identificado depressa com a bondade, mas que está agindo de maneira a produzir males, a produzir coisas ruins, que você fica confuso. E a gente teima, insiste em tentar viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal, viver por essas regras que ditam para nós o que é certo e o que é errado. Mas muitas vezes nós estamos agindo em direção a algo que aparentemente é bom, e aquilo está produzindo uma série de dificuldades e de mortes, que depois nós vamos ter que lidar com essa situação e nós não sabemos direito. Porque nós não somos chamados a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós somos chamados a viver pela árvore da vida. Quanta ruindade sendo feita por gente que tenta passar a imagem de boa pessoa, ou que vende a imagem de bom, ou que tem um compromisso histórico com a bondade. Quantos pastores ladrões, padres pedófilos, crentes desonestos. São tantas as ações aparentemente bondosas, feitas por pessoas de índole duvidosa, que nos deixam tontos e confusos. Além do que, o clamor por livramento do poeta diante de Deus aponta para a farsa da falsa gente boa, ao mesmo tempo em que revela o engodo de uma ação bondosa, porém realizada por gente ruim, essencialmente ruim. Algo que encontra amparo na palavra de Deus que diz, como está escrito, vamos comigo? Não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3,10. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3,12. Gente, vocês pensaram no tamanho da profundidade do que a palavra de Deus está dizendo? Não há um justo. Não há um sequer. Não há um que entenda, não há um que faça o bem. Todos te incluem não? Todos se extraviaram, se perderam, e a uma se fizeram inúteis. Que utilidade você tem? Esta é uma pergunta que você precisa responder diante desta afirmação. Que utilidade tenho eu? O que eu posso fazer? É muito incisivo e é muito categórico esta afirmação. Ela não dá margem para outras realidades. É muito profunda. Não tem como. Mas a grande maravilha do Evangelho e a grande boa notícia do Evangelho é que Deus chama justamente as coisas que não são para confundir as que são. E as coisas loucas para confundir as sábias. A grande maravilha do Evangelho é que se vive pela fé. É você olhar para você, ter esta convicção da sua inutilidade, mas ainda assim, se colocar diante de Deus, para que a vida de Cristo se manifeste em você, produzindo vida no reino de Deus, produzindo frutos. Porque aí há um milagre, e aí não cabe vanglória, aí você não terá o que dizer, olha o que eu fiz, porque não é você quem faz, é Cristo quem habita em você, é Cristo quem faz em você. Só que isso é um problema porque me tira da jogada, não sobra nada para mim, e isso é complicado. A religião fica furiosa com essa questão. É difícil para nós admitirmos que Deus possa dar uma inspiração dessa a alguém que julgamos estar fora da sua revelação, se bem que este assunto merece por si só outra reflexão. Ao passo que nós, que nos julgamos íntimos de Deus, ainda usamos desse tipo de recurso, que Paulo chama de boa aparência na carne, para testemunharmos de Deus ou identificarmos o testemunho de alguém. Ou seja, alguém que nós julgamos estar fora da revelação de Deus,
tem este insight de dizer: Deus, não dá para eu viver desta maneira, eu preciso que o Senhor me ajude. Que o Senhor precisa me livrar de mim, e precisa me livrar desta confusão, que é gente boa fazendo coisa ruim, e gente ruim fazendo coisa boa. Eu preciso do Senhor, Deus. Mas nós, como igreja, muitas vezes recorremos a esses aspectos, a árvore do conhecimento do bem e do mal, para testemunharmos de Deus ou para identificarmos o testemunho de alguém, o que é um engodo. Isto é bem próprio de uma religião babilônica, judaizante, humanista. Precisamos entender que nós não somos judeus. Olha essa daqui, Glenn. Precisamos entender que nós não somos judeus. Nós somos cristãos. Apolo, Áquila, Priscila. E que, vamos ler juntos? Não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Tal procedimento tem origem babilônica e satânica, pois cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Neste contexto, a graça é uma ofensa, pois ela tira toda a condição do homem, ou melhor, do velho homem, de se vangloriar, tendo em vista o que o evangelho da graça expõe a sua realidade de maldade. Jesus dizendo: o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia, a mim, porquanto dele testifico que suas obras são más. João 7,7. Não dá para colocar vinho novo em odre velho. Não dá para a gente tentar remendar esta realidade velha, carnal. Quarta-feira nós trabalhamos isso aqui no culto à noite. Paulo fala dessa dualidade, dessa situação onde ele quer fazer o bem, mas o bem que ele quer ele não consegue. Nós precisamos entender, amados, que não há esperança para nós em nós mesmos, que a palavra de Deus fala que nós nos tornamos inúteis, que o único meio de viver vida cristã é quando nós morremos de fato e Cristo vence a nossa vida. E isso é uma matéria de fé, meus amores. Isto não é algo que você vai enxergar, não é algo que você vai ver em você. Se você perceber que você está melhorando, que você está se tornando uma pessoa melhor, o máximo que você pode estar, o que está acontecendo com você, é que você pode estar se tornando uma pessoa mais educada, mais encaixada dentro do sistema, das regras deste mundo, daquilo que é moral, daquilo que é maioral, daquilo que a maioria estabeleceu como bom. Mas isso não significa que esta bondade seja essencial, que isso está frutificando do seu coração. E é por isso que toda a obra do Espírito Santo, através da palavra de Deus, tem como objetivo trocar o meu e o seu coração. Porque é uma questão existencial, é uma questão visceral, não é uma questão de aparências. Jesus, quando vem falar disso, ele diz assim: é assim que a lei diz, não matarás? Eu, porém, vos digo, se você odiar o seu irmão, você já é um réu. Porque dentro da perspectiva da moral, o simples fato de você não matar alguém, não dar um soco, não enfiar uma peixeira na barriga de alguém, faz de você um bom cidadão. Mas isso não significa que você ame aquela pessoa. E no reino de Deus, nós somos chamados para amar. As questões são existenciais, são internas, são realidades do coração. Jesus não está aqui propondo uma lei mais rígida. Jesus está simplesmente querendo mostrar para nós que o nosso problema é um problema interno, não é um problema externo, e que essas questões podem, no máximo, nos frustrar do ponto de vista das nossas práticas externas, mas não tem poder para mudar o nosso coração, não tem poder para fazer de nós novas criaturas. E nós não podemos nos contentar com elas em nome de Jesus. E às vezes nós nos contentamos. Este é um procedimento babilônico porque visa as aparências. Para a religião só importa o que você faz por fora. Isto cogita das coisas dos homens porque você recebe a glória, meu irmão. Porque você é que é honrado, você é que é tido como um bom cristão. Você é que é tido como um bom cidadão, como foi dito lá. Mas isto cogita das coisas dos homens, exalta o homem.
E Deus veio pôr um fim em nós e nos fazer de novo. E este velho homem morreu na cruz do Calvário. Não há negociata para ele. Não existe alternativa, ou ele morre, ou ele morre. Se quisermos viver a plenitude do reino de Deus, viver com Deus, por meio de Deus e para Deus, não existe outra maneira. A cruz, pelo contrário, decreta o fim da vanglória humana e do mundo, como um sistema administrado pelo diabo, tendo o homem como seu escravo e serviçal. Assim que diante da verdade só existe uma maneira de Deus agir em relação ao homem, com verdade, graça, misericórdia e amor. Esta é uma realidade forte. A cruz, como ela não negocia, não tem como você ter algo a oferecer a Deus. E não tem como Deus agir, se interagir conosco, a não ser pela verdade. A verdade dói a princípio, né? É por isso que a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Sem a graça, a verdade simplesmente decreta o nosso fim. Porque a verdade é que nós nos rebelamos contra Deus. É que nós somos pecadores e merecemos o inferno. Esta é a verdade. Mas Deus não pode aliviar ou... Não, esta é a verdade. Agora tem uma questão, querido. Eu te amo. Eu tenho misericórdia. E eu tenho o sacrifício do meu filho para purificar você de todos os seus pecados. E eu tenho como realizar pela minha palavra um milagre na sua vida, que é trocar o seu coração de pedra, que é colocar dentro de você um coração de carne, que é fazer com que você ande nos meus estatutos e os observe. Só que isso é um milagre, irmão. Isso não cabe ao velho homem. Mas como diz Paulo Brabo, a graça é tão difícil de definir quanto é difícil de acreditar. É por certo um monstruoso escândalo à religião e à moral, porque sustenta basicamente que Deus não acolhe as pessoas pela consistência do seu desempenho religioso, ético, social ou profissional, mas unicamente pela graça, seu próprio cavalheirismo, graciosidade e inclinação em perdoar. Segundo a visão de mundo do Novo Testamento, é apenas devido a esta postura graciosa de Deus que gente sem nenhum mérito, como nós mesmos e o vil ladrão crucificado ao lado de Jesus, pode ser acolhido no reino sem nenhum trâmite adicional. A boa nova da graça explica que Deus não escolhe pessoas por seu desempenho admirável, porque do contrário não teria ninguém para escolher. Admirável é Deus. É a graça, irmão. O problema é que a graça tira o nosso mérito. Talvez você discorde, mas com base em quê? Amados, vamos pensar juntos. O que você teria em você mesmo para recompensar o favor de Deus em Cristo? Pense bem, como você poderia atribuir um preço para recompensar algo que é imensurável em seu valor? Além do que, isto seria uma tentativa de fazer de Deus um negociante e, por extensão, fazer do sacrifício de Cristo uma mercadoria barata. O pensamento, a doutrina ou a maneira de agir que faz de Deus um negociante nega a excelência da revelação de Deus trazida em Cristo Jesus, o qual veio nos revelar Deus como Pai. Vamos ler Lucas 11:2? Pai nosso que estás no céu. Um pai não quer negociar com seus filhos, antes quer fazer dos filhos seus herdeiros. Você tem prazer na presença de Deus? Você tem prazer na comunhão de Deus como um pai? Ou ainda Deus representa para você um comerciante, alguém que tem uma mercadoria que você tem condições de comprar com o seu padrão moral, com a sua frequência à igreja, com a sua leitura bíblica? Ou Deus é um pai com o qual você quer simplesmente estar perto, viver com Ele, aprender dEle, viver para Ele? Muitas vezes nós fugimos da presença de Deus porque a representatividade ou a percepção que nós temos de Deus é de alguém exigente
e insaciável na sua exigência. Alguém que nós não podemos satisfazer nunca e que espera sempre mais de nós, algo que nós não podemos dar a Ele. Mas muitas vezes, esta é a percepção que nós temos. Mas isso não muda o caráter do Deus revelado em Cristo Jesus, que é um Deus que quer ser Pai, que quer fazer de você um herdeiro, uma herdeira, que quer te dar todas as coisas, não quer nada de você porque você não tem nada seu. Tudo que você tem foi Deus quem te deu. Onde é que eu estou mesmo? É por isso que a Bíblia vai nos ensinar que em Cristo Jesus nós fomos feitos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos 8,17. O grande problema é que não somos acostumados com o amor de Deus, ou melhor, com um Deus que é amor. Vamos ler juntos 1 João 4,8. Aquele que não ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós não somos acostumados a ser amados desta maneira, de uma maneira incondicional. Todo o amor nosso, todas as nossas relações humanas, elas estão pautadas num comércio, numa troca. É assim que nós aprendemos. Amar alguém que faz o bem para nós, amar alguém que é belo, amar alguém que tem algo a nos oferecer, é uma coisa. Agora, amar o feio, amar quem nos odeia, amar o inimigo, isso é uma impossibilidade para nós. Nós carecemos de um milagre, nós carecemos de sermos feitos novos de fato, nós carecemos de um novo coração. E como nós aprendemos a amar de maneira comercial, nós transferimos isso para a realidade com Deus, de fato que se nós fizermos isso e aquilo, Deus vai nos amar mais. Se nós deixarmos de fazer aquilo ou aquilo outro, talvez Deus vai nos amar menos. Queridos, olhem para a cruz do Calvário. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você é um amado. Você é um amado de Deus. Mas você e eu celebramos pouco, sabe por quê? Porque talvez as pessoas vão pensar mal de nós. Ou porque é difícil crer nesse amor. Não é difícil não, meu amor, é impossível. Mas clame ao Senhor a fé para crer nisto. Isto é fundamental para a sua vida cristã, para a minha vida cristã. É por este motivo que corremos o risco de abraçarmos o evangelho da percepção ótica e não o evangelho da fé. Além do que, temos dificuldade em perceber quando estamos abraçando o evangelho da circuncisão e tudo o que nele está implicado. Aquilo que Paulo vai chamar de outro evangelho. É por isso que o apóstolo começa a sua exortação dizendo, Filipenses 3, do 1 e 2. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da falsa circuncisão. A circuncisão somos nós, que adoramos a Deus em espírito e não confiamos na carne. É segurança. A gente começa bem no processo, mas daqui a pouco a gente vai catando um negocinho aqui, catando outro ali, e quando você vê, o circo está armado de novo e a sua relação com Deus está centrada em você, e é você quem tem que fazer, é você quem faz. Se você não fizer, Deus não vai gostar, e se você fizer aquilo, Deus vai te odiar, e se você fizer isso aqui, Deus vai te abençoar. E quando vê você, e você está carregando o céu nas costas, e está cantando louvores como quem está morrendo.
Por quê? Porque o peso é muito grande, meu amado, minha amada. Mas aí Paulo vai dizer assim, não me desgosta, é segurança para vocês, que eu vos fale as mesmas coisas. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da falsa circuncisão. Ele se refere a esse sistema religioso que quer viver pela aparência e sustentado pelas regras. A circuncisão somos nós que adoramos a Deus em espírito. Mas quantas vezes nos aproximamos de Deus sustentado pela nossa boa conduta moral e religiosa? Sabe o que isso significa? Quando você, naquela semana que você fez tudo certinho, você orou, você foi à comunidade, você fez tudo como manda o figurino. Você já reparou como você entra no seu quarto para orar? Você entra com o narizinho empinadinho, né? E aí, Deus? Beleza? Estamos assim, estamos aí, estamos no mesmo nível? Por quê? Porque a moral está comunicando para você, você é igual a Deus. Você é Deus, você está no mesmo nível que Ele. Mas quando vem o trabalhar de Deus, e Deus permite algumas situações na minha e na sua vida, e você está moidinho, sabe? Aquele dia que você chutou o cachorro, fez igual a mulher fez para mim no trânsito, brigou com a mulher por causa de mistura, aquele negócio todo. Você não quer nem saber de orar. Você quer fugir de Deus. Por quê? Porque o sustentáculo da sua relação com Deus é você mesmo. É a sua moralidade. É o seu desempenho moral e religioso. Não é o sacrifício de Jesus Cristo. Só que ninguém se relaciona com Deus pela moral. Porque pela lei ninguém será justificado diante de Deus. E quantas vezes fugimos de sua presença tendo em vista os nossos pecados? Quando assim agimos, ainda que inconscientemente, estamos afirmando duas coisas. A primeira delas diz que temos algo a oferecer a Deus e não é o Cordeiro Santo imolado. Logo, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gálatas 2:21. A segunda diz que o sacrifício de Jesus Cristo é insuficiente para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha como é sério viver desta maneira. Primeiro você diz, Deus, eu tenho algo para te oferecer e não é Jesus, não é o sacrifício de Cristo. E segundo, eu preciso complementar esse negócio, por quê? Porque o sacrifício de Jesus não foi suficiente para pagar pelos meus pecados. Isso significa negar o sacrifício de Cristo e a graça de Deus. É manter o homem como agente de sua própria justificação, santificação e redenção. E não Cristo, mas a Bíblia Sagrada nos ensina que, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito, por Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção. Querido, você é santo onde? Você é justo onde? Você é filho de Deus onde? Procure isso em você para ver se você acha. Se você estiver achando isso em você, isso é um engano do maligno. Isso é um engodo da sua religião. Porque tudo que você é em Cristo Jesus, pela fé. Pela fé. E a fé é a convicção e a certeza. Trabalhamos isso na quarta também. De coisas que se esperam e de fatos que não se veem. Convicção e certeza. Vida substituída, amado. Você saiu, entrou Jesus. Quando olhamos para... Obrigado. Quem foi o Tony? Obrigado, Tony. Quando olhamos para o texto de Filipenses 3, do 4 a 11,
Ainda que eu também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Meu amado, você é um dedo disso aqui, não? É Paulo dizendo para nós: se vocês estão achando que vocês podem confiar na carne, muito mais eu. Por quê, Paulo? Eu sou hebreu de hebreus. Eu sou puro sangue. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, aquela tribo que todo mundo gostava. Sou circuncidado ao 8º dia. Segundo a lei eu sou fariseu, segundo a justiça que havia na lei, irrepreensível. Você pisou na bola algumas vezes essa semana, né? Então, Paulo não. Mas Paulo, quando contemplando a visão do Cristo ressurreto, falou: eu me arrependo disso. Ele está se arrependendo de fumar maconha, de cheirar cocaína, de adulterar? É disso que ele está se arrependendo? Sim ou não? Do que ele está se arrependendo? Ele está se arrependendo de toda a sua religiosidade, de toda a sua moral, de todas as bondades, de todas as orações, de todos os jejuns que ele fez, sem sentido, de toda a oração feita de si para si mesmo, para que pudesse comunicar que ele é melhor que os demais. É de ser justo, é disso que ele está arrependido, mas de ser um justo em si mesmo, de renegar a justiça que vem de Deus pela fé em Cristo Jesus. Meu amado, você só é o que Deus disse que você é pela fé em Cristo Jesus. E é isto que você é. Não é o que você vê, não é o que as pessoas falam de você, não é o que você pensa. Você é, se você é um filho de Deus, você é o que Deus diz que você é. Vemos um Paulo arrependido de sua bondade. Paulo não está aqui arrependido de ter se prostituído, roubado ou adulterado. Ele se arrepende de sua conduta religiosa impecável. Todas as suas orações diligentes, porém vazias, feitas de si para si mesmo, dos seus jejuns e dos seus dízimos, que têm o poder de convencê-lo de que ele não é como os demais homens. Ele se arrepende de sua obediência a um Deus que não é Pai, de todo o seu zelo religioso contra hereges que afirmam que Deus é amor e age por graça. Arrepende-se de ser justo, porém uma justiça que não vem da fé, de ser irrepreensível, de ser bom, porém sem Cristo Jesus. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, 19 e 20.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A única maneira de as boas obras não corromper o nosso coração é quando elas são feitas em Cristo Jesus. É quando eu sei que sou um inútil. É quando eu sei que em mim não habita bem algum. É quando eu sei toda a verdade ao meu respeito trazida pela palavra de Deus. Mas experimentei o amor e a aceitação de Deus e a justificação de Deus em Cristo Jesus em meu favor. E me deleito nesta graça. E mesmo sendo impotente e incapaz, Deus vem ser aquilo que eu não posso ser. Deus vem ser o amor que eu não tenho para dar a ninguém. Deus vem ser a minha justiça. Deus vem ser a minha sabedoria, a minha santificação. Eu fico vendo uma santificação no MUC aí, que Deus o livre e guarde, que só deixa o caboclo mais soberbo, seu coração fica corrompido e ele se acha mais e melhor que os demais. Mas a santificação que vem pela fé em Cristo Jesus, pelaquilo que Deus disse acerca de mim, esta não me exalta, pelo contrário, o amor de Cristo me constrange. Que Deus nos livre do nosso principal pecado, a incredulidade, que não nos permite dar crédito à verdade de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Se formos justos em nós mesmos, Cristo de nada nos aproveitará. Não entenderemos sua voz que veio chamar pecadores, e recusaremos sua vocação por não nos entender como tais. Muitos recusam o chamado de Cristo, não por causa das suas obras más, e sim por causa das bondades que realizam. São bons demais para se considerarem pecadores e desprezam o chamado daquele que não veio chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que o Pai nos perdoe de sermos bons demais para Ele. Quem é você, meu amado? Aonde está a sua justiça? Eu quero dizer para você que você é um amado de Deus. Que Deus veio ser tudo em todos nós. Pai, louvado seja o Senhor pela Tua palavra. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Todos os corações aqui estão diante de Ti, os irmãos que estão na internet também. Opera pela Tua palavra aquilo que lhe apraz, Senhor. Dá-nos a graça de vivermos na dependência de Ti, Senhor. E faz de nós, segundo o poder da ressurreição que habita em nós, instrumentos de vida para alcançar outras pessoas, para tocar em outras vidas, para amar quem não se ama, Senhor, para ser o que não somos. Vem ser em nós aquilo que nós não podemos ser. Que Cristo seja a nossa vida, o nosso tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.